Oi, gente linda, como estão vocês? Vamos lá iniciar uma nova aula de ciências. Lembram que a última vez a gente falou sobre sistema digestório? Agora a gente vai começar a nossa aula falando sobre respiração, circulação e excreção. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema respiratório. Olha só, na página 102 de ciências, a gente vai poder observar aqui a imagem de Pedro de Marina andando de bicicleta, né, no parque. Durante o passeio, eles perceberam algumas mudanças no corpo. A respiração acelerou, o coração passou a bater mais rápido, a sensação de calor aumentou e o rosto ficou vermelho e suado. Por que será que isso se deu? A gente vai estudar justamente isso neste capítulo 8. Aí você vai responder, você já sentiu essa alteração em seu corpo? Quando? Com certeza você já deve ter sentido quando fez algum movimento mais brusco com alguma atividade física. Pedro comentou que o coração para de bater quando ficamos cansados. Você concorda com ele? Por quê? Então aí você vai responder direitinho. Eu creio que não, né? Porque o coração só para quando a gente corre. Então, ele deve ter diminuído, né? Após 10 minutos de pausa, as crianças fizeram novas observações, conversam com os colegas o que deve ter acontecido com a respiração e com os batimentos do coração das crianças. É justamente aquilo que a gente falou, né? A intensidade ficou menor e a frequência cardíaca também a determinado momento, né? E depois aumentou quando eles estavam correndo de bicicleta. Então vamos lá para a página 103, tem aí mostrando o sistema respiratório. Tem aí uma maquetezinha, né? Do corpo humano, a anatomia. Então, a respiração. Respiramos o tempo todo, a gente não para de respirar, mesmo dormindo, tá? Até mesmo enquanto dormimos. Não precisamos sinalizar para o corpo que é necessário respirar. Ó, tem que respirar agora, não, agora eu vou parar. Não, é involuntário, não depende de você, tá bom? O gás oxigênio e o carbônico, eles fazem parte da composição do ar. Lembra que a gente já estudou sobre isso, né? Ou seja, na atmosfera terrestre, cada vez que respiramos um pouco de ar, entra e um pouco de ar sai pelo nariz e pela boca. Isso acontece automaticamente, não depende de você. Ah, agora vai entrar, agora vai sair. Não. Mesmo quando às vezes a gente faz assim, sim, a gente faz, mas mesmo quando a gente está agora eu falando com vocês, também está entrando ar e saindo ar. O gás oxigênio do ar que entra em nosso organismo é distribuído por meio do sangue e de todas as células do corpo, além de consumir gás oxigênio, o corpo ele produz carbônico, o gás carbônico, que é eliminado pelo ambiente pela respiração. Ou seja, durante a respiração, o corpo absorve parte do gás oxigênio do ar e a sua volta e libera parte do gás carbônico que produziu. Então é sempre esse manejo aí, né? Gás oxigênio entrando, gás carbônico saindo. Sistema respiratório, ele é composto de quê? Nariz, laringe, pulmão direito, pulmão esquerdo, brônquios, cavidade nasal, faringe e traqueia, como está mostrando aí no desenho. Tudo bonitinho. O corpo da gente é formado, tudo. Se alguma coisa dá problema, é complicado. Então, o sistema respiratório é formado por órgãos que realizam as trocas dos gases entre o corpo e o ambiente. Observe o esquema abaixo a seguir. Então, vamos ler aí na página 103. O nariz. Tudo tem função. Não está lá só porque é bonitinho, não. Tem função. O nariz tem pelos que filtram a poeira do ar e que entram por ele. Então, eu não gosto do pelo do nariz, sim, mas ele tem a importância. Filtrar, não deixar aquela poeira toda entrar. Tanto que às vezes a gente fica com alergia, alguma coisa, muita poeira, a gente começa logo a coçar, porque entrou muita poeira. O ar segue pelas cavidades nasais, aí ó, tá entrando aí como tá mostrando no desenho, onde é aquecido e umedecido. Aí ele passa então pela faringe, pela laringe, pela traqueia. Aí a traqueia se divide em dois ramos, né? Aí vai lá se dividindo. Se dividem em dois ramos chamados de brônquios. Por isso que fulano tá com problema nos brônquios, tá? Tudo a ver com a respiração.
Cada brônquio leva ar para os pulmões, tá? Como vocês estão vendo aí direitinho, os brônquios, ó, essa divisãozinha bem fininha, bem pequenininha. Dentro dos pulmões, os brônquios se ramificam, parece uma árvore, né? Em tubos cada vez mais finos que chegam a minúsculos sacos chamados alvéolos, tá? Então vai ficando bem pequenininho. Cada pulmão tem milhões de alvéolos. Não estou falando para vocês bem, sabe? Mas que microscópio. Assim, o ar que entra pelo nosso nariz, ele percorre esses tubos até chegar aos alvéolos. E o gás oxigênio passa, então, dos alvéolos para o sangue. Então, é uma máquina perfeita que Deus fez. Tá? Então, não pode parar. Se tiver algum probleminha, tem que organizar. Essa representação do sistema respiratório, a proporção é superior à imagem que está mostrando aí, né? É bem maior, aqui está mostrando pequenininho, ela representa em corte a metade inferior à transparência, incluindo os pulmões. Então está mostrando tudo direitinho aí. Na página 104 a gente vai ver a entrada e a saída do ar. Olha como é que se dá, e tem uma experiência que você pode fazer em casa bem legal, tá? Vamos ver aí. Essa aula de hoje a gente vai dar uma olhada bem legal até a página 106, tá? Aí tem assim, o diafragma, ele é um músculo que ele está localizado aonde? Vamos ver onde é que ele está localizado. Na base da cavidade torácica, tá? Ele está aqui na cavidade do tórax. E onde é que tá? A contração e o relaxamento desses músculos estão relacionados aos movimentos respiratórios. A contração dos músculos está relacionada a essa questão da respiração, que possibilita a entrada e a saída do ar do nosso corpo. Dizemos que a respiração tem dois movimentos. A inspiração, quando o ar entra no nosso corpo, e a expiração, quando o ar sai do nosso corpo. Certo? Quando o ar sai. Além do diafragma, os músculos intercostais que ficam entre as costelas participam da inspiração e da expiração. Por isso que os ossos são importantes. A gente chama de costela. São importantes, porque imagina se você leva uma pancada, vai bater direto nesses órgãos. Mas aí o osso, claro que se não for uma pancada muito forte, para rachar o osso, ele, que se chama fratura, né? Ele vai proteger justamente esse diafragma, né? Vai proteger tudo isso aí. Então, além de diafragmas, os músculos intercostais que a gente falou, ficam entre as costelas participando da respiração e expiração. Então, durante a inspiração, o diafragma se contrai e o volume da caixa torácica aumenta, fazendo o ar entrar. Então, aí tem o pulmão, costelas, coluna vertebral e diafragma, tá? A coluna vertebral é essa que fica bem aqui atrás também, que a gente tem que ter bastante cuidado com o nosso corpo todo. Aí em seguida ela acontece a expiração, que é o diafragma relaxa e o volume da caixa torácica diminui e o ar sai. A gente vê muito isso também quando a mamãe vai matar uma galinha, pega uma galinha lá, compra uma galinha, então você vê toda a caixa torácica da galinha, né? Porque tem ali os ossinhos, pede pra ver, vai dar uma olhadinha agora, pode prestar atenção. Quando a mamãe comprar aí deixa eu dar uma olhada, você vai ver tudo isso aí. Então, representação dos movimentos respiratórios, está mostrando aí, que ficam na caixa torácica. E essa fonte está mostrando aí de onde é, tá? Do corpo humano. Então, filtrando o ar. Vamos ver um pouquinho falando sobre filtrando o ar. Ao passar pela cavidade nasal, parte da impureza dos micro-organismos eles representam no ar e fica retida pelos mucos o líquido viscoso, um líquidozinho. Além disso, a tosse e o espirro, eles ajudam a eliminar essa poeira que entra nas vias respiratórias, pois esses movimentos forçam a saída do corpo. Então, tem alguma coisa que não é legal, já vão ficando ali naqueles pelinhos. Mas assim mesmo, passou, aí a gente às vezes espirra para eliminar. Mas por que assim mesmo, por exemplo, como essa doença que tá, a Covid, tá no ar, e assim mesmo a gente não consegue botar para fora. Mas aí já depende de medicação, porque é diferente. Porque tem umas que é bem mais resistente. Se for uma coisa mais simples, o organismo já tem essa sabedoria aí de Deus e colocar para fora, expulsar.
Então, aí tem no primeiro, você vai responder. André mediu o tórax de Carlos em 2 momentos, após a inspiração. Antes do soltar o ar e após a expiração, depois de soltar o ar. E em seguida, eles fizeram um gráfico ao lado com os resultados. Responda no caderno qual das barras representa o tamanho do tórax de Carlos antes de soltar o ar e por quê. Tá? Então, tem uma barra azul que está em 80, uma barra amarelinha, né, laranja, que está em 74, certo? Lembra sempre que quando a gente, como a gente acabou de ler, a caixa torácica, o aumento vai ficar quando? No momento da inspiração, né? Justamente o diafragma se contrai e o volume da caixa aumenta, fazendo o ar entrar. Então, daí você já vai responder. E ao contrário, a expiração, tá certo? Aí por isso que o gráfico vai ser menor nele. Tenta fazer essa experiência aí da página 105, que é bem legal, falando sobre inspiração, respiração, para a gente entender como é que se dá esse movimento. O modelo do funcionamento do sistema respiratório, ele se dá na atividade. Vocês, seus colegas, né, em casa aí você vai fazer com a família, construir um modelo de representação da entrada e saída do ar. Vocês vão precisar de coisas simples, gente. Se der para fazer, eu faço. Toda vez eu digo isso e às vezes não consigo fazer. Uma garrafa plástica transparente, 2 litros. Não tem garrafa, 2, vamos procurar. 3 balões de aniversário, mais fácil, né? De qualquer cor. Também vou precisar de quê? O professor vai cortar em casa, você vai pedir para a mamãe cortar uma garrafa que mostra a foto do lado, né? Mostrando a ilustração. Aí vai ter que ter cuidado com a borda da garrafa que pode ser cortante. Aí também com a fita crepe, o furinho na lateral de cada tubo de caneta. Ele tá mostrando aí como fazer, dando passo a passo, né? Aí coloca a extremidade de cada tubo, aí vai fazendo direitinho. Aí também vai precisar, né, de 2 tubos de caneta sem carga e uma linha de costura. Uma massa de modelar, e aí já ficou mais complicado, né? E uma fita crepe. Aí tem aí o modelo, no modelo, aí vai encaixar no tubo e tal. Vai conter o fundo do terceiro balão e uma pessoa do grupo vai movimentar os balões como mostra ao lado. Então, ó, vai mostrar como é. Então, quando você movimentar, vai fazer um movimento de inspiração e expiração, bem legal mesmo. Para terminar, responde a página 106, que tem assim: o que aconteceu quando você movimentou a bexiga com o nó? Então, você vai responder, certo? O que foi que aconteceu? Então, vai acontecer justamente isso, né? O balão vai inflar e desinflar, né? Observe a figura abaixo e compare o modelo do corpo humano. Que parte do corpo humano é representado? Aí tem aí os balãozinhos, tem aí a caixa torácica, tá? Tem essa representação aí, em proporções diferentes, né? O Daniel é o mesmo tamanho, né? Porque é bem pequenininho aí, mas a gente dá pra entender. Aí, pelo balão com o nó, qual é essa partezinha aí? É o diafragma, é a caixa torácica, é os brônquios, é os pulmões, é o quê? Na letra B, pela garrafa, quem é que é pela garrafa? Aí você vai responder também, porque cada um tá representando uma coisa, se é a garrafa, se é o diafragma, se é o brônquio, se é o pulmão. Na letra C, pelos tubos de caneta. Tudo isso é observar a figura abaixo e comparar o modelo do corpo humano, que parte do corpo é representada. Está representando por cada parte genética. E pelos balões presos nos tubos. É o mais fácil, né? Porque eu já vou dar a dica, porque o balão ele já vai simbolizar o pulmão. O restante vocês vão descobrindo aí, tá? Os pulmões são 2, né? Que movimento respiratório é representado quando puxamos para baixo a bexiga com o nó? É quando puxa, é inspiração ou expiração? Me responde. Empurramos para cima a bexiga com o nó. Inspiração ou expiração? Vai me responder. Aí eu vou dar uma paradinha aqui, porque senão dá vontade da gente continuar, porque a nossa próxima aula vai ser sobre circulação e excreção. Também aula super importante para a gente ver como é que se dá isso aí. Todo o nosso corpo ele tem que funcionar bonitinho e bem arrumadinho, tá bom? Beijinho pra vocês. Se fizerem a experiência bem legal, mostra aqui pra gente. E se não fizeram, mas pelo menos tentem responder a atividade. Vai ficar mais fácil se fizerem a experiência, tá certo? Mas tá bem fácilzinho aí. Eu vou ver se eu mando um vídeo pra vocês
para vocês verem na prática como é que se dá esse movimento respiratório, tá bom? E outras atividades, com certeza. Beijinho, até a próxima aula. Fiquem com Deus.